Bem-vindos a mais uma porção da Bíblia. Dia 42. Hebreus capítulo 8. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: "Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte." Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: "Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades." E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho é gasto, vai desaparecer logo. Êxodo capítulo 5, versículos 1 ao 23. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: "O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: deixe que meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra." "Quem é o Senhor?" perguntou o rei. "Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui." Moisés e Arão responderam: "O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra." Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: "Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho." Ele disse também: "Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar?" Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: "Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus." Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados.
a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: o rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram: por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: vocês são uns preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão que fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil. Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que o estavam esperando, e lhe disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor, e ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandastes para cá? Pois, desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizestes nada para ajudá-los. Êxodo capítulo 6, versículos 1 ao 27. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei com Faraó. Quando ele sentir a força da minha mão forte, ele deixará as pessoas irem. Na verdade, ele vai forçá-los a deixar sua terra. E Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus poderoso, mas não revelei meu nome a eles. E reafirmarei minha aliança com eles sob seus termos. Prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Vocês podem ter certeza de que ouvi os gemidos do povo de Israel, que agora é escravo dos egípcios, e estou bem ciente da minha aliança com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei de sua opressão e os resgatarei de sua escravidão no Egito. Eu os redimirei com um braço poderoso e grandes atos de julgamento. Eu os reivindicarei como meu próprio povo e serei o seu Deus. Então você saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da sua opressão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a você como a sua própria posse. Eu sou o Senhor. Então Moisés contou ao povo de Israel o que o Senhor havia dito, mas eles se recusaram a ouvir. Eles ficaram muito desencorajados pela brutalidade de sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: volte para Faraó, rei do Egito, e diga-lhe que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas, Senhor, Moisés objetou, meu próprio povo não vai me ouvir.
Como posso esperar que Faraó ouça? Eu sou um orador tão desajeitado. Mas o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu as ordens para os israelitas e para o Faraó, rei do Egito. O Senhor ordenou a Moisés e a Arão que conduzissem o povo de Israel para fora do Egito. Estes são os antepassados de alguns dos clãs de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Hanoche, Palho, Hezron e Carmim. Seus descendentes se tornaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Shaul. A mãe de Shaul era uma mulher cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme registrados em seus registros familiares. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu até os 137 anos. Os descendentes de Gerson incluíam Libni e Simei, cada um dos quais se tornou o antepassado de um clã. Os descendentes de Coate incluíam Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu até aos 133 anos. Os descendentes de Merari incluíam Mali e Mushi. Estes são os clãs dos levitas, conforme listado em seus registros familiares. Arão casou-se com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz seus filhos Arão e Moisés. Arã viveu até os 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citre. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abisaf. Seus descendentes tornaram-se os clãs de Coré. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os ancestrais das famílias levitas, listados de acordo com seus clãs. Arão e Moisés, mencionados nessa lista, são os mesmos a quem o Senhor disse: conduza o povo de Israel para fora da terra do Egito como um exército. Foram Moisés e Arão que falaram a Faraó, rei do Egito, sobre tirar o povo de Israel do Egito. Provérbios capítulo 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendem os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência.
Filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo, não terá motivo para ter medo de nada.